Olá pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre busca de hiperparâmetros. Quando o nosso algoritmo tem mais do que dois hiperparâmetros, começa a ficar complicado usar as técnicas que a gente viu até agora, como a curva de validação, para calibrar esses hiperparâmetros, para encontrar os melhores valores para esses hiperparâmetros. E nessa aula a gente vai falar das duas técnicas mais usadas para fazer busca de hiperparâmetros quando você está numa situação dessa de muitos hiperparâmetros. Novamente, essa aula vai ser apresentada principalmente pelo Lucas Marques, nosso estagiário de docência, né, que é meu aluno de mestrado. Certo, pessoal. Então, o que são esses hiperparâmetros? É muito comum no campo de aprendizado de máquina nós reutilizarmos ou adaptarmos algoritmos já existentes. E esses hiperparâmetros eles compõem diversos aspectos desses algoritmos. Mas por que a gente deve ajustar eles? É para obter um melhor desempenho de acordo com o nosso problema. Esses parâmetros eles podem assumir diferentes valores, né? Podem ser atributos polinomiais do grau 1, 2, 3. E em cada algoritmo nós podemos alterar certos parâmetros. No caso da regressão logística ou linear, nós temos a taxa de aprendizado, que é o alfa. Nós temos o peso de regularização, que é o mesmo da SVM, o valor real. E no KNN, nós podemos ajustar o número de vizinhos, por exemplo, 3, 5. E também nós podemos definir uma medida de similaridade ou distância. Pode ser peso, pode ser uniforme, né? Como é que vai ser calculada essa distância entre eles. Na SVM nós temos o peso de regularização novamente. E nós temos aqui dois kernels. O kernel polinomial, nós podemos ajustar o grau desse polinômio. Já no RBF, podemos ajustar o gama. Na árvore de decisão, nós podemos definir os critérios de poda dessa árvore. No caso de apenas um hiperparâmetro, nós podemos avaliar o desempenho dele a partir de uma curva de validação. Aqui neste exemplo, nós temos no eixo X a profundidade dessa árvore de decisão, e no eixo Y nós temos a taxa de acerto. Como vocês podem ver, conforme eu vou variando esse parâmetro de 2 a 4 a 6, nós estabilizamos aqui no 6 com uma taxa próxima de 1, e aí continuamos, né, aqui. Então nós podemos utilizar 6 ao invés de 10, que é mais pesado computacionalmente. No caso de mais de um hiperparâmetro, nós podemos utilizar diferentes técnicas para buscar a melhor taxa de acerto desses parâmetros. Entre elas nós temos a grid search, nós temos a busca aleatória, nós temos os algoritmos genéticos, que, em resumo, ele é baseado na ideia de evolução. Então você pega os parâmetros aleatórios e vai analisando quais deles têm o melhor desempenho e vai combinando até você chegar a uma taxa de acerto boa. Nós não vamos entrar em detalhes nesse. Vamos focar apenas no Grid Search e Random Search. E vocês também podem desenvolver heurísticas para procurar um melhor desempenho desses hiperparâmetros para o seu problema. Na pesquisa por grid, vamos imaginar que nós temos uma SVM com um kernel polinomial. Dos hiperparâmetros que nós podemos ajustar estão o C, que é o peso da regularização, e o D, que é o grau do polinômio. Como vocês podem ver, nós temos 20 combinações. Isso é, nós temos, por exemplo, esse primeiro C, que fará par com cada um desses, então nós temos 4. Aí o nosso segundo C, mais 4. Nosso terceiro, mais 4. Quarto, exatamente, quinto. Então, no total nós temos 20 combinações desses hiperparâmetros. E aí, para cada combinação dessa, nós temos um valor, né? Então no Grid Search, nós vamos lá, testamos com esse aqui, agora com esse. Mas, se vocês se atentarem, nós temos um valor mais alto
que é o 0.9, que é a melhor combinação. Entretanto, não é possível você descartar o resto baseado nisso. Ah, conseguiu o 0.9. Como é que você sabe que esse é a maior taxa? Então tem que continuar testando. Infelizmente tem que ser as 20 combinações. Isso vai aumentando conforme a quantidade de hiperparâmetros que você tem nessa busca. No Random Search, na busca aleatória, vamos imaginar essa mesma SVM com o mesmo kernel, com os mesmos hiperparâmetros. Só que nós vamos definir um intervalo. Nós temos um intervalo aqui de menos 7 a mais 7, totalizando 15, né? Então é 2 elevado a menos 7, 2 elevado a menos 6, até 2 elevado a 7. E ali na nossa dimensão do polinômio D, nós também temos 15 valores, ou seja, 15 vezes 15 a combinação dá 225. Bom, pessoal, 225 combinações de hiperparâmetros é uma situação inviável em muitos problemas, porque cada combinação dessa, você vai precisar realizar um treino e uma validação, ou até uma validação K-fold para cada combinação dessa, no caso do grid search. E existem outras situações em que você tem muito mais combinações. Então, isso se torna inviável de um ponto de vista prático. E o Random Search, ele vem justamente para melhorar esse tipo de situação. E o que a gente faz no Random Search é que a gente faz combinações aleatórias. Né? A gente pega, né, o conjunto de cada hiperparâmetro e sorteia valores aleatoriamente ali daquele conjunto. Então a gente vai sortear aleatoriamente o valor do parâmetro C e o valor do parâmetro D a partir desses dois conjuntos. Né? Esse U aqui significa que a gente vai fazer um sorteio uniforme, né? A gente vai sortear qualquer um desses 15 valores aqui uniformemente, com a mesma probabilidade. E a mesma coisa desses 15 valores para o parâmetro D, certo? Então a gente vai fazer dois sorteios, um parâmetro C e outro parâmetro D, vai pegar e aí vai ter coisas desse tipo aqui, ó. Você vai testar o C com 2 a menos 3 e o D igual a 3. O C igual a 2 elevado a 4 e o C igual a 7 e assim por diante. Dessa forma, você consegue controlar quantas execuções, quantas combinações você vai querer considerar. Né? Então, você talvez não tenha poder computacional, não seja viável você testar todas as 225 combinações. Então, você fala, eu consigo testar 50 combinações. Isso é viável para mim. Então, você sorteia 50 combinações e avalia só essas 50 combinações, certo? O Random Search ele permite a gente fazer uma coisa também interessante, né? Como no caso do parâmetro C, né? Que a gente escolheu inicialmente aquele intervalo com 15 valores, né? Todos são potências na base 2, né? 2 elevado a menos 7 até 2 elevado a 7, certo? Então dava 15 valores diferentes. Mas o fato é que esse parâmetro C é um número real, ele não é um número inteiro. Você não está restrito a só usar números que são exponentes da base 2. Você pode usar qualquer valor real para o parâmetro C. Então, você pode, com o Random Search, ao invés de fazer um sorteio uniforme em 15 valores fixos, por exemplo, você pode fazer um sorteio em um intervalo real. Isso aqui está representando a distribuição log uniforme, né? Que é, como isso aqui são valores exponenciais e você quer dar a mesma chance de sortear o 2 a menos 7, o 2 a menos 6, o 2 elevado a zero, se você fizer um sorteio uniforme nesse intervalo real aqui, você não vai dar a mesma chance por 2 a menos 7. A chance de aparecer 2 a menos 7, 2 a menos 6, que são valores muito pequenos, vai ser muito pequeno. Né? Os intervalos ali vão ser muito pequenos e você não vai ter a mesma chance. Então existe essa distribuição que na maioria das linguagens você consegue, você tem funções para fazer isso, em que você dá a mesma chance, né, uma
distribuição também conhecida como geométrica aqui, ou log uniforme, e você consegue sortear com a mesma probabilidade nesse intervalo aqui, ó, né? Na realidade no log, né, desse intervalo, certo? E aí, quando você for fazer seus sorteios, o C não vai ser sempre um número bonitinho, 2 elevado a menos 3, né? Vai ser 2.1, 2.2, vai ser um número quebrado mesmo, mas isso não tem problema, né? O C pode ser qualquer valor. Já o D não, o D é um valor inteiro, o D é o grau do polinômio, né? E aí a gente usa valores inteiros mesmo, então a gente continua sorteando uniformemente dentro de um conjunto finito, certo? Mas esse conjunto aqui é infinito, né? Então você tem, em princípio, você tem infinitas combinações possíveis aqui. Mas aí, de novo, você não vai executar, né? É impossível você executar essas infinitas combinações. Você executa quantas combinações estiverem ao seu alcance computacionalmente. Comparando então os dois algoritmos, na busca por grid nós temos todas as combinações, enquanto na random search nós temos algumas, né? Entretanto, elas podem ser muitas. E a vantagem do random search é que você consegue definir quantas combinações você irá testar, né? O random search, pessoal, é muito mais eficaz e eficiente do que o grid search na maioria dos casos, tá? E isso tem esse artigo aqui do Bergström e Benjo de 2012 que faz um estudo experimental bem aprofundado comparando o grid search com o random search, tá? E mostra que o random search é muito eficiente e eficaz, com poucas combinações, né, com poucas iterações do seu método, você consegue obter uma garantia de um resultado bom. Isso acontece, né, eles fazem uns estudos com redes neurais, com muitos hiperparâmetros para serem calibrados, né? E aí uma justificativa de por que o random search é muito eficiente, a gente pode considerar esse exemplo aqui, ó, que é uma figurinha retirada desse artigo, em que a gente tem no eixo y, ó, são os valores de um hiperparâmetro, só que é um hiperparâmetro que não tem muito impacto no desempenho do seu algoritmo. Isso é comum, tá? Às vezes você tem que calibrar um monte de hiperparâmetros, mas para um determinado problema, tem alguns hiperparâmetros que não são importantes. Qualquer valor que você usar para ele vai dar o mesmo resultado, vai dar resultados muito próximos, tá? Então, isso é muito comum. Né? Então, imagina, ó, aqui essa curvinha amarela está tentando mostrar qual o impacto desse parâmetro, né, dos valores desse parâmetro no desempenho do modelo. Então, você vê que o impacto não é tão grande. E, por outro lado, aqui no eixo y, ó, a gente tem um outro hiperparâmetro que é muito importante. Ó. A boa parte do desempenho do seu algoritmo vai ser devido ao valor desse hiperparâmetro. Tá? Então, ó, tem vários valores ruins aqui e aí aqui tem um valor ótimo. Ó, tem um pico aqui, né, que está dizendo ó, esse valor aqui para esse hiperparâmetro é o melhor valor, né, para esse problema. Se você faz o grid search, você vai acabar fazendo algo desse tipo. Né? Imagina que você vai fazer um grid search com 9 combinações, né, 9 iterações. Você vai testar 3 valores para esse parâmetro não importante e 3 valores para esse parâmetro importante. E aí o que acontece frequentemente é isso aqui mesmo. Esses valores aqui ó, não importam. Né? Qualquer valor que você testar aqui vai dar um valor razoável. Agora, esses valores aqui do parâmetro importante que é mais importante. Só que você está testando ele só 3 vezes. Ó. Então, você está variando, fazendo 9 iterações, só que o resultado de cada linha aqui, ó, vai ser sempre, na realidade, de cada coluna, vai ser sempre o mesmo, porque variar esse parâmetro aqui não importa. Certo? E aí você acaba amarrando o seu parâmetro importante, ó, restringindo só o teste de 3 valores para ele. Né? Porque você só consegue executar 9 iterações, então você testar 3 desse e 3 desse. Né? E aí você acaba perdendo o valor ótimo para um parâmetro importante. No Random Search, já vai ser diferente, porque você vai sortear de forma independente o valor
do hiperparâmetro não importante e do hiperparâmetro importante. Então, mesmo que você execute as mesmas 9 combinações, você faça 9 iterações do random search, da mesma forma que você fez o grid, você vai ter 9 valores diferentes para os dois parâmetros. Né? Você não vai ter 3 desse combinado com 3 desse. Você vai ter 9 valores desse parâmetro não importante e 9 valores desse parâmetro importante. E aí você aumenta a possibilidade de pegar, né, um valor próximo do ótimo para esse parâmetro importante, certo? E nesse artigo do Bergstra com o Benjo, eles fazem um experimento com uma rede neural para um problema específico, em que eles consideram 256 combinações aleatórias, né, de um para esse problema, tá? De vários hiperparâmetros. No final eles fazem um experimento com 256 combinações. Mas aí eles mostram que com 60, né, o resultado que eles chegam é que com 60 combinações, né, eles fizeram 256, mas aí eles mostram que se você fizer só 60 combinações, você tem 95% de chance de chegar numa solução que está a no máximo 5% da solução ótima, da combinação ótima. Certo? Então, você não precisa fazer essa 256. Né? Você fazendo 60, você já tem uma grande chance que você vai chegar praticamente no ótimo. Tá? Isso, eu só peguei esse resultado, né? Mas tem vários outros resultados. Se você pegar só 30 combinações, por exemplo, você também vai chegar com uma alta chance muito próximo do ótimo. Tá? Então, só peguei um caso bem importante aqui do artigo. Tá? Mas então, essa é a intuição de o que o Random Search é muito eficaz e eficiente. Tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado.